Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 5, outras propriedades dos fluidos. Na verdade é uma regravação que a gente está melhorando aí em termos de qualidade de vídeo, áudio e tudo mais, e até corrigindo alguns detalhezinhos que passaram batido da primeira vez. Bom, vamos lá. Uma das propriedades da mecânica dos fluidos mais importantes, digamos assim, ou uma das mais importantes, é a massa específica. O que é a massa específica? Nada mais é do que a massa dividido por volume. Né? Lá na termodinâmica tem o volume específico, que é o volume dividido por massa. Né? Aqui, então, uma é o inverso da outra. É, por que disso, né? Porque aqui dentro da mecânica dos fluidos é mais conveniente trabalhar com massa específica do que volume específico. Já na termodinâmica, o mais recomendado ou cabe mais, digamos assim, fica mais simples trabalhar com volume específico. É só uma questão de praticidade em termos do conteúdo em si, né? Também a massa específica, talvez você já conheça ela, mas com outro nome, que no caso seria densidade, densidade absoluta. Né? Então, lá na química ou no ensino médio, não se fala de massa específica, fala-se de densidade. No fundo, é a mesma coisa. No sistema internacional, quilo por metro cúbico, a gente está lendo aí a letra Rho, né? Lê-se Rho, e para que seja quilo por metro cúbico, eu tenho que entrar com massa em quilo e tenho que entrar com volume em metro cúbico. Aqui alguns exemplos, né, aonde nós mostramos qual é o valor da massa específica para alguns produtos. Veja que eu tenho aí água destilada a 4 graus. Eu tenho o valor de 1000 quilos por metro cúbico. Então, um metro cúbico de água tem 1000 quilos. Se eu pegar aí agora água do mar a 15 graus, eu tenho 1022 a 1030. Isso depende da concentração de sal que a água do mar tem. Por isso que ela é mais densa, ela tem mais material, por isso eu tenho uma massa maior, consequentemente um peso maior dessa massa de 1 metro cúbico. Por exemplo, agora o ar atmosférico. Se eu tiver a pressão atmosférica a 0 grau, o valor é 1,29, ou seja, 1 metro cúbico de ar ele tem 1,29 kg. Então, nesse caso, se eu pegar um volume de 1 metro cúbico, nessa pressão atmosférica, eu tenho essa massa específica, 1,29 kg. Se eu já pegar, por exemplo, o ar atmosférico na pressão atmosférica, só que a 15 graus, 15,6 graus, o valor então cai para 1,22. Aí você fala, mas por quê? Bom, é muito simples. O mesmo acontece com a água. Se você subir a temperatura da água, a massa específica cai. Porque a definição dela é massa dividido por volume. E as substâncias, elas dilatam com o aumento da temperatura. E com isso você então passa a ter um aumento do volume, aumentando o volume, que é quem divide, o valor da massa específica diminui então. No caso do peso do volume específico lá na termodinâmica é o contrário, né? Quanto mais ele dilata, maior é o volume que está em cima e eu passo a ter um valor então de volume específico cada vez maior, com o aumento da temperatura, porque um é o inverso do outro. Aí tem o líquido mais pesado, digamos assim, é o mercúrio, com 13.590 a 13.650 quilos por metro cúbico. Então, 1 metro cúbico, se eu pegar uma caixa d'água e colocar ela toda, encher ela de mercúrio, eu vou ter então um total de 13.000 e aproximadamente na média 13.600 quilos. Né? Então seria 13 toneladas. Então ele é 13,6 vezes mais pesado do que a água, em termos de correlação. Né? Então, comparando, digamos assim, a água com o mercúrio. Continuando, o peso específico. O peso específico nada mais é do que o peso do fluido dividido pelo seu volume. Ele tem, no caso aqui, a relação do peso e massa é justamente a aceleração da gravidade, 9,8, que seria aqui o que a gente coloca nessa tela. Então, a relação entre peso específico e massa específica, o peso específico é massa específica, ρ vezes g. Alguns livros adotam a relação de
gama e ρ como 10, né? 10, o gama é 10 vezes ρ. Eu particularmente não gosto, porque isso é você está adotando gravidade igual a 9,8, ou melhor, gravidade igual a 10. 10 com relação a 9,8 já são 2% de erro. Então, particularmente, eu acho que para nós que somos da engenharia, não faz muito sentido usar a gravidade 10. Usa 9,8, que é mais seguro, digamos assim. Gravidade 10 é para quem está no ensino médio, para outros, né? Que não tem tanta importância, que é só didático. Agora, dentro da engenharia, não dá para aceitar muito gravidade 10. Continuando, eu tenho a chamada densidade relativa. A densidade relativa nada mais é do que o valor da massa específica dividido por uma massa específica de referência. Por que a gente está falando de referência? Porque se for líquido é um, se for gás é outro. No caso, para líquidos, a referência é a água, 4 graus, que dá aquele valor de 1000 kg por metro cúbico. Se for gás, aí a minha referência é o ar atmosférico a 0 graus, que seria aquele valor que nós apresentamos agora há pouco de 1,29 kg por metro cúbico. Essa grandeza também, alguns livros, alguns autores chamam de gravidade específica. É a mesma coisa, né? Então, essa relação se faz é importante por quê? Porque eu faço uma comparação entre uma referência, que no caso é a água, com outro, com aquilo que eu estou trabalhando, para saber o quão mais denso ou mais pesado ele seria, comparando então, ou mais leve, né? Comparando com a água. Ou no caso do gás, comparando com o gás. Bom, aqui vem a viscosidade cinemática. Nas primeiras aulas aqui de mecânica dos fluidos, nós falamos de viscosidade dinâmica, o μ. Aqui é o Ni, com N, né? O que é? Nada mais é do que a viscosidade dinâmica dividido pela massa específica. Isso que é uma outra forma de relacionar. Da onde surgiu talvez essa viscosidade cinemática? Porque tem algumas formas, na forma de Reynolds, ou quando é muito frequente, aparece a viscosidade dinâmica e aparece a massa específica. Se eu fizer a relação, eu substituo por uma variável só. Seria essa a ideia de diminuir essas variáveis, digamos assim. Essa que é a ideia aqui da viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática também é chamada de viscosidade relativa por alguns autores. É relativa porque está relacionada com a massa específica daquele fluido. Como a viscosidade ela é tabelada, a viscosidade cinemática também vai ser, e a massa específica também né? Então eu consigo trocar duas variáveis por uma só numa equação, por exemplo. Aonde que estaria o problema, digamos assim? Quando eu tenho viscosidade, eu tenho um problema, normalmente relacionado com variação de temperatura, e aí eu vou ter essa viscosidade se alterando por conta da temperatura, da mesma forma que a massa específica. Então isso pode trazer resultados distintos se você considerar os dois separados, mas de um modo geral dá para trabalhar ou com viscosidade cinemática ou com viscosidade absoluta, viscosidade dinâmica, sem problema nenhum. Continuando, vem a definição de fluido ideal. O que é um fluido ideal? Alguns livros falam que o fluido ideal é aquele que a viscosidade é zero. Bom, isso não existe, por isso que é ideal, mas na prática eu posso utilizar esse conceito de fluido ideal em algumas determinações, algumas situações específicas ou algumas situações particulares. Então, para ficar genérico, o fluido é considerado ideal quando os efeitos da viscosidade são desprezíveis, ou pode ser considerado zero. Então, o efeito que a viscosidade tem sobre o meu problema, sobre aquela situação. Então, repito, tem situações que eu estou trabalhando com fluidos viscosos, mas que em determinadas situações eu posso considerar aquele fluido totalmente viscoso como se fosse um fluido não viscoso, ou um fluido ideal. Essa é a ideia. E o escoamento não viscoso é exatamente o escoamento que eu estou estudando, cujo fluido é um fluido ideal, ou seja, o escoamento não viscoso é aquele que os efeitos da viscosidade não são importantes ou não trazem alterações significativas no resultado.
Continuando, fluido ou escoamento incompressível. Em tese, todo fluido é compressível. Se você pegar a tabela de termodinâmica, né, eu até comento isso nos vídeos lá, você vai verificar o volume específico que ele altera com a temperatura e com a pressão. Principalmente, ele altera também, inclusive, com a pressão. E aí, o que você pode imaginar que o líquido ele seria então compressível, e de fato mas é muito pouquinho. Então o líquido, de modo geral, a gente considera ele como um fluido incompressível, mas na verdade existe uma certa compressão. E agora o gás ele já é mais compressível, né? Então tem determinadas situações de escoamento de gás que eu posso considerar um fluido incompressível. Por exemplo, escoamento através de um ventilador axial. Você tem um ventilador, se você medir a massa específica, né? Existem recursos para isso, né? A massa específica antes e depois da pá do rotor do ventilador, você vai ver que a massa específica do ar, por exemplo, ele se altera. Então aquele 1,29 1,27, depois é 1,28, a alteração relativamente pequena. Então, se a variação ela é pequena, eu posso considerar como um escoamento incompressível também. Então vem aí, como é que a gente sabe disso? Ou qual seria o parâmetro? Como é que eu vou... Isso é da minha cabeça? Não, existe aí por isso o tal do número de Mach. O que é o número de Mach? O número de Mach nada mais é que é um número adimensional, existem aulas que a gente comenta sobre isso, nada mais é do que a velocidade média do escoamento dividido pela velocidade do som naquele meio. Então, se eu estou trabalhando com um líquido, água, por exemplo, a velocidade do som na água. Se eu estou trabalhando no mercúrio, a velocidade do som no mercúrio. Se eu estou trabalhando no ar, é a velocidade do som no ar. Então, tem que ficar atento a esse detalhezinho que tem a ver com o meio de escoamento. Por que isso? Porque o som, ele é uma onda mecânica, e uma onda mecânica, quanto mais matéria eu tenho no meu meio, mais fácil fica para ele se locomover. Seria o equivalente o exemplo que eu dou, quanto mais material tem para ele agarrar, mais fácil ele consegue se propagar. Então, a relação que eu tenho aqui, se o número de Mach for menor que 0,3, eu faço a relação. Então, se a velocidade média do meu escoamento ela é até 30% da velocidade do som, eu posso, no meio, né, é bom enfatizar, eu posso considerar o meu escoamento incompressível. Acima de 0,3, aí não, aí eu tenho que lançar a mão dos recursos do escoamento compressível para poder fazer os meus cálculos, né? Aqui, por enquanto, em mecânica dos fluidos, a gente só tratou de escoamento incompressível, mas a gente já está pensando aí em fazer algumas aulas desse assunto. Aí eu coloco aqui já mais uma curiosidade, você já deve ter visto falar, aquele avião é supersônico, hoje já não tem o Concorde, que era um avião de passageiro supersônico, já não voa mais. Né? Você só tem os aviões subsônicos. O que seria isso? Seria que a velocidade que o avião se locomove, que eu comparo com a velocidade do som do ar, ele então menor do que 1, né? Então é menor que a velocidade do som. Se ele for acima de 1, ele é o chamado escoamento supersônico. Existe também o chamado cone, né, de mudança, que é uma espécie de um estralo que dá quando o avião está passando da situação de subsônico para supersônico. Se for igual a 1, aí é um escoamento sônico, que seria na velocidade do som naquele meio. Aqui é mais uma curiosidade que a gente fala de número de Mach um pouquinho mais para frente também. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. A gente está usando o livro do Franco Brunet e do Fox McDonald. Se gostar, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal. Se quiser receber novidades via WhatsApp, manda eu quero aí para o número. Entra na nossa página lá no Facebook. Estamos aí já elaborando também um site, mas vai demorar um pouquinho para sair. Tem um grupo lá que a gente busca interações, mandar, né, trocar informações entre os integrantes. Se quiser, pode chegar também. E contato via e-mail, Twitter, o que você quiser estar em contato com a gente, está à disposição aí. Bom, aqui um pouquinho do que a gente lá de Itajubá e por aí vai, né? Mais detalhes pode acessar o LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço e até a próxima.